Terceiro bloco do Fluminense em debate, falamos de Maracanã, Flamengo, Conca, Trafic. O Sérgio Trigo quer falar disso tudo aí, então é contigo. Não, o que eu queria falar, em primeiro lugar, é que a gente vê uma campanha muito forte na mídia. Eu estou enrolado com o fio aqui. Tô vendo, o que houve aí? Uma campanha muito forte na mídia falando de Conca no Flamengo, né? Espero que o Fluminense não repita o erro que repetiu no início de 2011, quando deixou o Thiago Neves ir para o Flamengo. O Fluminense tem que ficar atento a isso, trabalhar para impedir que as coisas não saiam dessa forma, porque começa a fazer a onda, e eles fazem de fato. A outra questão é que esse final de semana saiu uma notinha de uma parceria da Trafic com o Flamengo para o arrendamento do Maracanã. Achei curioso que eles acabaram de ter um problema envolvendo uma parceria Trafic-Flamengo com o salário lá do cara que foi embora. Então, são duas coisas assim, que eu acho que o Fluminense tem que ficar atento, para não ficar para trás, né? Para não ser passado para trás e no final dizer, não sabia, tal. Até porque, convenhamos, ser passado para trás por essa Patrícia Amorim, ninguém merece, né? Cara, ela de boba só tem a cara, né? Não, ela é boba. Não é não. É boba, feia, tem de cara de boba mal só tem a amada, cara. vou ser processado. Pedro, próximas 2 rodadas, Fluminense fora de casa, jogou 2 em casa, agora vai jogar 2 fora. Contra Atlético Goianiense no sábado, Sérgio, domingo. No domingo, 18h30, Serra Dourada. Domingo, 18h30, Serra Dourada, e depois Fluminense Náutico, nos aflitos. Dá para conseguir os 6 pontos, baseado que teoricamente são 2 adversários mais fracos, embora o Náutico não esteja tão mal assim na tabela, esteja na 7ª colocação? 6 pontos é meio complicado, mas acho que dá para arrancar uma vitória, um empate. Pode ser que dê, porque o jogo contra o Atlético Goianiense, eu acho que o Fluminense ganha. Aliás, o Fluminense ganhou a primeira partida no Brasileiro ano passado, foi lá, né? O gol do Leandro Eusébio. Contra o Náutico eu acho mais complicado. O time, quando ele sobe para a Série A, aquela empolgação, o estádio lotado, né? Então, eu acho que o jogo em Recife... E o Náutico fez grandes contratações, né? Márcio Rosário, Araújo. O Náutico vem bem, com grandes contratações, é perigoso. O Araújo vai jogar mordido contra o Fluminense, né? Eu acho que o jogo em Recife vai ser mais difícil. Mas eu acho que, de repente, uma vitória em Goiânia e um empate em Recife, eu acho que dá para pensar assim. O Fluminense joga bem fora de casa. Araújo, que por sinal tá jogando bem. Não tá se machucando, não tá dando migué. O que houve? Desculpa, já falei do departamento médico no bloco passado. O Araújo no Fluminense não jogava nunca. Chegou lá no Pagé de Recife, o cara jogou todas as partidas. Quer dizer, é brincadeira, né? Lá no Náutico ele tá jogando todas as partidas sem se machucar. Vai entender um negócio desse. Sobre isso, assim, eu insisto nisso todas as vezes que a gente conversa sobre o assunto. Não tem nenhuma qualificação para dizer se está fazendo certo, se está fazendo errado. Só acho estranho. É por esse motivo que o Pedro falou. O Souza não jogava no Fluminense, vivia machucado, vivia com problema, no Cruzeiro ele joga. O Araújo não jogava no Fluminense, vivia no Náutico ele joga. O Emerson, quando esteve no Fluminense, vivia machucado, no Corinthians ele joga. Então, assim, precisa ver realmente o que acontece. O Fluminense andou tendo problemas de demissão de médico, de confusão envolvendo o departamento médico, e parece assim que a coisa não está muito bem estruturada. Porque uma coisa, demissão de médico, o caso do Michel Simonic, que é muito, muito comentado, foi até injusta, né? Porque o Michel, todo mundo sabe que é um grande médico, não à toa ele foi um dos caras responsáveis por salvar o Rafael Marques da Rádio Globo. Agora ele estava cuidando, se não me engano, do ombro de um lutador brasileiro, o Vitor Belfort, do braço do Vitor Belfort também. Um cara sério, né? Um cara acima sério, de qualquer Ninguém é médico aqui, eu concordo, mas o Sérgio colocou bons exemplos e vai me desculpar, né? Na época do Simoni, se eu não me engano, o tal do Podrinho, lembra o Podrinho? Lembro, mas ele fez uma bateria de exames, foi em 2006, né? Fez uma bateria de exames médicos, nem se aprovou o cara. Eu não sou médico, mas eu nunca aprovaria um cara com histórico desse. Eu mandava embora sem entrar na sala de médico. Mas aí são outros interesses, né, Pedro? Sim, se o cara já quer contratar, ele já sabe que o cara tem essa situação. Como é que o médico vai chegar lá e vai falar, não contrata, vai colocar o dele na reta, como diz o... Por isso que eu acho que não é só a falta de conhecimento técnico, não. Acho que pode ter muito mais coisa por trás desse departamento médico do Fluminense aí. Mas enfim, acho que, como eu não sou especialista da área, eu vou ficar quieto aí, senão eu vou tomar uma pedrada aí. Sérgio, eu perguntei para o Pedro, pergunto para você, essas 2 rodadas agora dá para buscar os 6 pontos?
Vou responder como eu respondi outro dia aqui, quando os minutos dá pra ganhar. Dá pra ganhar qualquer jogo de futebol, né? Dá pra ganhar. Tô virando aquele jornalista esportivo clássico, né? Fazendo as mesmas perguntas. Dá pra ganhar. Aquela coisa boba. Dá pra empatar, né? Dá pra perder, dá pra qualquer coisa. Né? Pode acontecer qualquer coisa. O que eu acho fundamentalmente, assim, o time do Fluminense, pra mim, não é um time ainda confiável. Eu acho que exatamente por isso pode acontecer qualquer coisa. Pode ganhar, pode não ganhar. Eu não consigo ver consistência no Fluminense, eu não consigo ver padrão para eu dizer assim, pô, o Fluminense vai sair daqui, vai chegar lá e vai se impor. Qual é o futebol que vai ser jogado lá? É o futebol do Inter, do jogo do Inter, é o futebol do jogo da Portuguesa, é o futebol do jogo do Botafogo, do Vasco. O Fluminense é um time muito irregular para a gente ter certeza do que o Fluminense vai fazer lá no próximo domingo. Mudando um pouquinho o assunto, gente, na última semana foi organizado no Fluminense algo que eu nunca tinha visto, inclusive foi a palavra do Parreira também, que ele nunca tinha visto um clube de futebol se organizar para pensar o futuro. Foi o Fluminense 2022. Tá por dentro disso, Sérgio? Foi um seminário de planejamento estratégico que o Fluminense fez visando um cenário de 10 anos, né? Eu não estou por dentro do que foi debatido, mas estou por dentro do que foi o evento. Então eu te ajudo. Eu estive presente no primeiro dos eventos, esteve como debatedor o Parreira, o Peter Sinsen também participou da mesa, o Francisco Horta. Foi bonito de ver todas essas cabeças juntas, reunidas, pensando com as pessoas que pagaram e os jornalistas que entraram com o credencial, dando uma filadinha lá no evento, para acompanhar realmente e pensar, né? Pensar o futuro do Fluminense, planejar. Só que tem muita coisa ainda para fazer um evento realmente daqueles de excelência que a gente quer acompanhar. Você observava, Pedro, que às vezes um cara estava meio desatualizado, o caso do nosso nobre Parreira, que começou a falar dos sócios, do sócio que é um absurdo um clube como o Fluminense ter apenas 2.000 sócios, nisso a gente concorda, mas falando como se nada estivesse sendo feito nesse sentido, a gente não sabe se vai funcionar, mas isso é uma preocupação que o Fluminense tem hoje em dia. Mas enfim, valeu a iniciativa. Eu fiquei bastante feliz de ver uma iniciativa dessa. Em época de Rio+20, o Fluminense planeja o Fluminense 2022. Mas enfim, destaque final, Sérgio Trigo. Já? Acho que já. Fala aí. Bom, o meu destaque final é a esperança que o Fluminense... Quer falar mais? Quer falar mais? Fala mais. Curto esse terceiro bloco. Porque eu tô enrolando. O programa é tão aqui, agradável. Você tá falando bom, do né? seminário, eu estava ouvindo bom, atentamente né? as suas palavras. O Francisco Horta, pessoalmente, cara, é muito espirituoso, o velhinho. Por sinal, o André Horta, aquele abraço, o André de vez em quando está aqui na mesa, é um cara que a gente gosta bastante, que a gente quer ver de novo aqui no Fluminense Debate. Não, eu acho importante realmente o Fluminense pensar, começar a pensar no médio e longo prazo, porque a gente tem um problema que hoje a gente vive muito em função da parceria que o Fluminense tem com a Unimed, e a gente sabe que isso não é eterno, o Celso Barros não é eterno. Foi falado. A parceria pelo não Parreira, é inclusive. Eu acho importantíssimo o Fluminense começar a pensar em médio e longo prazo, a gente está até atrasado com relação a isso. O Fluminense hoje tem uma dívida até que é de conhecimento público, né, de um valor elevadíssimo, que aumenta, ainda que não se aumente o montante da dívida, ainda que não se aumente a dívida juros, nominal, né? Só de juros, só de correção que a dívida tem. Esse mosquito está aqui toda segunda-feira. Então, só de juros a dívida cresce anualmente e é um negócio muito complicado. O Fluminense precisa se livrar disso, o Fluminense precisa reequilibrar suas finanças e ter condição de andar com as próprias pernas, né? Caminhar sem depender da parceira, porque também eu falei de movimento de mídia. Ano passado a gente já viu um movimento de mídia muito forte para o Celso Barros perder a eleição na Unimed. Eu andei lendo em algum jornal, nunca tinha lido na minha vida eleição para a presidência da Unimed. De repente, jornal esportivo começou a dar notinha lá que o Celso Barros ia perder a eleição, que estava ameaçada o patrocínio do Fluminense. É coisa da Flapres, Pedro? Com certeza, com certeza. Mas assim, mas isso é uma coisa que a gente está sujeito que aconteça, né? O Celso Barros não é eterno, né? Então as coisas podem acontecer. O Fluminense é eterno, o Celso Barros não. Até porque o Celso Barros e a Unimed, eles são parceiros. E são parceiros e tem vários pontos na parceria que a gente está cansado de discutir aqui, que também não é a parceria dos sonhos para um clube. Não é a parceria dos sonhos, mas é a que nós temos. E hoje... É boa, funciona. É boa, funciona. Eu acho que ela tem uma vantagem sobre a parceria de alguns outros clubes, que é o dinheiro não passar muito por dentro do clube,
né? Isso já é uma coisa boa, da forma como é feita. A gente vê muito clube aí que o dinheiro entra e não é usado para nada, a dívida do clube aumenta, enfim. Tem defeitos também, a gente sabe de negociações de jogador que é cedido para pagar dívida com parceiro, enfim. Vamos deixar esse assunto para um outro programa, que o tempo está acabando. Você tinha pedido destaque final, eu contestei e a gente continuou o programa. Mas eu acho legal o Fluminense pensar nisso. Eu acho legal. Pô, o cara queria acabar o programa, a gente está falando aqui para caramba, o cara queria acabar o programa. Eu acho interessantíssimo o Fluminense começar a fazer planejamento estratégico, a pensar nisso. Acho que passou um pouquinho da hora. E aí, agora você quer que eu dê o meu destaque final? Agora eu aceito. Vamos fazer um bate-bola, jogo rápido da Gabriela lá, Marília Gabriela. Um time. Um time. Bebeu, cara, a gente veio pra cá. Pô, mas eu vou terminar com Sérgio Trigo por Sérgio Trigo. Bom, vamos lá. Ele não quer conduzir mais o programa. O cara tá fazendo o papel do âncora que afunda, né? Mas vamos lá, então. Nunca mais o Sérgio vai interromper o destaque final. Ele vai cumprir rigorosamente o destaque final da próxima vez. Pode ver. É verdade. Pô, o cara quer seguir, acabou a pauta. Vamos lá, Marcelão. Acabou a pauta, vamos lá. Sérgio Trigo por Sérgio Trigo. Meu destaque final. Sérgio Trigo por Sérgio Trigo. Meu destaque final, sábado, 2h45, no Laranjão, em Nova Iguaçu, a decisão a segunda partida da decisão do Campeonato Carioca de Juniores. O Fluminense leva boa vantagem para a final contra o Nova Iguaçu. Eu acredito que leve boa vontade ao campo também, porque às vezes falta um pouco de boa vontade no time de profissionais, né? Mas espero que a garotada entre com bastante boa vontade e consiga trazer mais um título para as Laranjeiras. Pedro, pode ser o destaque final acrescido de algumas palavras se você as tiver. Não vai ser destaque final. Eu ia falar da molecada, o Sérgio roubou meu destaque final, porque não é combinado. Então Pedro leva pro Pedro leva. Eu vou aproveitar então só acrescentar um detalhe sobre a questão do planejamento, né? Realmente é muito importante focar nesse planejamento, porque a Unimed, infelizmente, não é eterna, né? Até citei o nome da empresa. Vale só como um lembrete, o Palmeiras, né? Depois que a Parmalat saiu do Palmeiras, posso estar enganado, me corrija, mas desde que ela saiu, já tem 10, 11 anos que eles saíram, o Palmeiras só conseguiu um título, que foi o Paulista de 2008, e nem semifinal, nem final de que o Paulista tem chegado mais. E o Fluminense tem um histórico de revelar garotos que o Palmeiras não tem. Então, acho que o caminho ali é pro Xerém mesmo, né? É um exemplo de um clube que não se estruturou e não se planejou. Ao contrário dessa iniciativa que a gente está falando aqui, lá no Fluminense 2022, falou-se no pós-Unimed. Apesar de ninguém estar imaginando se vai haverá um pós-Unimed enquanto todos nós estivermos vivos. O Fluminense precisa começar a construir isso, né? A discutir e também a construir esse pós-Unimed, a estruturar as coisas para depois da saída da parceira a gente não viver uma situação de terra arrasada como viveu o Palmeiras e outros clubes, até fora do Brasil mesmo. A gente tem exemplos de clubes que, quando perderam um parceiro forte, um patrocinador, acabaram passando por um período longo de dificuldades. Você já não tinha dado seu destaque final? Eu já tinha dado. Agora eu vou dar o meu novo destaque final, que na semana que vem vamos trazer uma peruca loura para o nosso Marcelo Gabi Gabriela apresentar aqui o programa. O Marcelo Savioli, ele tinha prometido que vinha aqui hoje, lançou site novo e não veio. Ele te ligou, né, para avisar que não vinha? Ele me ligou para dizer que não vinha. A gente vai... Não sei se vamos fazer isso, porque vai dar muito trabalho, não sei se a gente vai ter capacidade de colocar isso amanhã cedinho no ar. Mas eu falei aqui no Fluminense Debate, ele assinou o contrato. Ele falou, não, eu venho, vou participar dos programas e não está aí. Ô Savioli, por favor, né? Boa noite, pessoal. Até